Olá, nesse vídeo você vai entender as diferenças entre o movimento concordante e discordante em fresamento. Saber quando utilizar cada um vai lhe trazer resultados mais eficientes, assim como eu obtive quando eu passei a diferenciá-los. Então eu quero mostrar as vantagens e as desvantagens de cada movimento. Com isso, fazer com que você produza peças com acabamento superficial superior e menor desgaste da ferramenta. Em 6 passos importantíssimos, você vai entender qual é a melhor situação para a fabricação da peça e tenho certeza que se você aplicar isso, você vai se diferenciar de muitos programadores que não consideram esses movimentos antes da usinagem. No final eu vou mostrar uma coisa que eu só aprendi quando eu estava estudando para esse vídeo. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, esse aqui é o problema que a gente vai resolver hoje, né? O exercício 2. Então vamos dar uma entendida aqui para a gente saber diferenciar os movimentos concordantes e discordantes. Então, questão 2. Escreva a programação em código G para a peça abaixo, utilizando um controle FANUC, né, que é o que a gente vem utilizando. Planeje a usinagem do contorno no sentido concordante e discordante. A usinagem deve ser feita somente em um passe com profundidade conforme desenho, que é de 7 milímetros. A lista de ferramentas disponíveis no magazine da máquina está mostrada na tabela abaixo. Então, tem disponível aqui essas 3 ferramentas. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer, conforme eu tinha comentado, a programação tanto no sentido concordante quanto no sentido discordante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a gente vai utilizar essa ferramenta aqui na posição 2, que tem 50 milímetros de diâmetro. Então, quando eu falo no sentido concordante, será igual nessa situação aqui ao sentido horário. O movimento da ferramenta vai percorrer essa trajetória aqui, ó. Ela vai começar aqui em vazio e vai fazer esse percurso aqui para fazer o contorno dessa peça. Se você observar, esse movimento aqui que eu acabei de fazer é igual ao movimento dos ponteiros do relógio, ou seja, sentido horário. Então a gente vai fazer a programação da ferramenta nesse sentido e também vai fazer no sentido oposto, no sentido anti-horário, que vai resultar num passe discordante. Ou seja, a ferramenta vai começar aqui, vai fazer esse contorno nesse sentido. Nesse sentido aqui é um sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. Mas, Felipe, eu ainda não entendi o porquê disso ser concordante ou discordante. Já já a gente vai ver isso, tá? Eu quero só que vocês entendam, né? Aqui a pecinha que a gente vai fazer, uma pecinha bem simples. E a profundidade de corte que a gente vai dar é de 7 milímetros de uma vez. Obviamente que a gente não faz isso na prática, né? Mas isso vai ficar para vídeos mais na frente. Então vamos visualizar isso através de uma simulação. Como é que seria a fabricação dessa peça, tanto utilizando um movimento concordante quanto um movimento discordante. Bom, beleza. Aqui na tela a gente já consegue ver a ferramenta e a peça de trabalho. E aqui são as coordenadas x, y, z. Não precisa se preocupar com ela agora. Eu quero que vocês entendam como é que vai ser o movimento da ferramenta, contornando, né, fazendo o perfil dessa peça, no sentido tanto horário quanto no sentido anti-horário. Bom, então vamos lá. Eu vou dar um play aqui no vídeo para a gente verificar isso. O primeiro movimento de agora vai ser o movimento concordante no sentido horário. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a ferramenta ela vai usinar essa peça. Então a gente consegue observar que ela se posiciona e faz a usinagem aí no sentido horário igual ao sentido dos ponteiros do relógio, beleza? Esse é o sentido concordante, já já vou explicar o porquê dele ser concordante. Quero só que vocês visualizem aí o sentido horário. Agora vamos ver o sentido anti-horário. Então vou dar um play aqui no vídeo, né? Foi montada a peça aí novamente, então aí seria o movimento no sentido anti-horário. Dá para perceber o quê? Que a peça produzida ela é exatamente igual, tá? E aí é o perfil dela aí do exercício 2, conforme a gente viu lá no enunciado. Então, a gente vai fazer as duas programações. O movimento da ferramenta tanto no sentido horário, que vai me gerar um passe concordante, e fazer a programação também no sentido anti-horário, que vai me gerar um passe discordante. Agora vamos entender qual é a diferença entre os dois. Bom, aqui na tela vocês já conseguem ver a ilustração que vai representar o movimento discordante e também o movimento concordante e os 6 pontos principais que a gente tem que ter em mente na escolha desses dois movimentos. Vamos começar pelo movimento discordante. O movimento discordante a gente tem que imaginar o seguinte: tenho que imaginar que minha fresa está girando aqui nesse sentido,
no sentido horário, igual o sentido dos ponteiros do relógio, tá? Indicado aqui pela rotação. E a peça de trabalho, ela está se movendo da esquerda para a direita, conforme está sendo mostrado aqui por essa setinha. Então vamos analisar um dente cortando esse material. Se a gente observar esse dente aqui, ó, ele vai começar o corte do material. Então, o que que acontece em relação à espessura do cavaco? A espessura do cavaco aqui começa praticamente zero e vai aumentando conforme essa fresa vai girando e a peça vai se deslocando da esquerda para a direita. Então, aqui embaixo tem uma indicação, né? A espessura do cavaco começa em praticamente zero e vai aumentando. Só que tem um problema, o que é o seguinte: no início, essa espessura do cavaco é tão pequena que a ferramenta ela não consegue cortar. Então existe simplesmente atrito entre peça e ferramenta, tá? Então, aqui ó, eu tenho muito atrito no início do corte. A largura do cavaco a gente já comentou, né? Esse aqui seria o tópico 1. Então eu tenho muito atrito no início do corte. E isso, atrito, a gente sabe que gera muito calor na peça, tá? Então dependendo aí da peça, esse calor absorvido por ela pode ser um problema, né? Em termos microestruturais, mas a gente não vai chegar a falar nisso. Mas eu tenho maior calor na peça e nessa condição eu também tenho um desgaste mais rápido da ferramenta. Por quê? Porque o início é só atrito, mas a ferramenta ela foi feita para cortar. Então, como ela não está cortando, ela está só atritando, tá amassando também, né, a ponta dela, digamos assim. Obviamente a ferramenta é muito frágil, né? Mas basicamente ela está amassando ali o material, então ela vai se desgastar muito mais rapidamente. Então são desvantagens do passe discordante. E ainda existem outros pontos, por exemplo, o recorte dos cavacos. O que é isso? Eu continuar e imaginar o movimento aqui, ó, o cavaco ele vai se acumulando aqui nessa região e ele vai ser recortado, ou seja, ele vai voltar para ser cortado novamente. E isso desgasta novamente, né, ainda mais a ferramenta. Isso pode implicar também em acabamento superficial ruim. Então, esse é um ponto também importante a ser colocado aqui. E no último ponto, né, no sexto ponto, na fresadora horizontal tende a levantar a peça, exigindo dispositivos de fixação mais elaborados para minimizar o içamento gerado. O que é isso? Vamos lá, se a gente observar essa imagem aqui, quem sabe aí de fresamento convencional já fez, né, usinagem com uma fresadora horizontal. Eu tenho que o eixo árvore, né, ele está entrando aqui na tela e a fresa ela fica nessa posição mesmo, né? Ela está girando aqui nesse sentido e a peça está se deslocando aqui da esquerda para a direita. Se a gente observar, ó, eu tenho componentes de força aqui vertical atuando nessa peça, tendendo a levantar ela. Então eu tenho que ter dispositivos de fixação, por exemplo, uma moça, que tem que suportar esse carregamento também para a peça não sair de posição. Então esses são pontos importantes que a gente tem que considerar no fresamento discordante, beleza? Vamos agora para o fresamento concordante, que é essa segunda situação aqui. Então, ó, o que é que está acontecendo? A fresa agora está girando nesse sentido, a alimentação aqui, né? O deslocamento da peça continua da esquerda para a direita e eu vou imaginar o primeiro corte que essa aresta aqui ela vai fazer. Se a gente observar, a espessura do cavaco agora ela começa do oposto em relação ao discordante. Ela começa no máximo e vai diminuindo. É o que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então, o corte ele começa com a espessura máxima do cavaco e vai diminuindo, que é justamente aqui esse ponto 1. O atrito é só no final do corte e ele é menor. Por que ele é menor? Porque imediatamente antes aqui do final do corte, o material ainda está sendo arrastado, ele ainda está sendo cortado. Então ali o atrito ele fica menor quando comparado ao fresamento discordante. Isso gera mais calor no cavaco e menos calor na peça. E isso é positivo. Por quê? Porque o cavaco é aquela parte que a gente vai, digamos assim, descartar. Então, se eu consigo fazer com que mais calor vá para o cavaco, isso é bom, porque vai menos calor para a peça. Então, dependendo aí do material, né, a gente sabe que a temperatura muda algumas características microestruturais, consequentemente as propriedades mecânicas desse material. Então, eu consigo
adicionar menos calor a essa peça, isso é benéfico também. Então, o desgaste é menor quando comparado ao discordante, tem tudo a ver, né, com esse atrito, conforme a gente tinha comentado. Os cavacos não retornam à frente da fresa, então não há o recorte. Se eu imaginar, ó, os cavacos estão todos aqui acumulados, digamos assim, nesse lado aqui da peça. Mas à medida que ela vai se movimentando aqui da esquerda para a direita, esse cavaco ele não retorna aqui à zona de corte. Então, eu não tenho mais desgaste da ferramenta, nem tenho eu não faço com que esses cavacos também arranhem a superfície e gerem um acabamento superficial pior. E em fresamento horizontal, né, a mesma situação anterior, tende a empurrar a peça para baixo. Ó. Você imaginar essa aresta aqui de corte, ela está empurrando a peça para baixo. Então eu não preciso de dispositivos de fixação tão complexos, né, que eu tenho que prevenir essa força aqui para cima de içamento que acontece no fresamento discordante. Aqui no concordante, essa peça já está sendo empurrada para baixo, né? Geralmente a gente tem uma mesa e fixa essa peça, então eu não preciso de dispositivos de fixação tão complexos, né? Dispositivos de fixação mais simples já resolvem para mim, beleza? Então eu tirei todas essas informações aqui desse site, dessa referência, tá? Isso também já é bem, digamos assim, difundido em vários livros. Então eu achei esse site aí que resumiu legal, então eu trouxe aí para gente discutir esses 6 pontos importantes que você tem que considerar quando for fazer a usinagem de qualquer material. Bom, vamos lá, pecinha separada. Agora a gente vai fazer a programação tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Já adiantando, quando a gente fizer a programação no sentido horário, eu vou gerar um passe concordante. Então, vou chamar o programa, a chamada desse programa vai ser o O0002 e aqui, ó, o contorno no sentido horário. Então, depois a gente vai fazer o O0002 também no sentido anti-horário. Vamos lá. Vamos chamar a função G17, G21. G17 eu vou trabalhar no plano XY. G21 eu vou trabalhar com medidas em milímetros. G40 eu vou cancelar qualquer compensação G41 ou G42 que esteja na memória da máquina. G54 é só para informar que eu vou trabalhar com zero peça que eu determinei. G90 eu vou trabalhar com coordenadas absolutas e G94 eu vou trabalhar com avanço em milímetros por minuto. Então, beleza, a velocidade de avanço em milímetros por minuto. Agora eu vou chamar a ferramenta T02. A ferramenta T02 é justamente essa que está na posição 2 no magazine. Ela tem um diâmetro de 50 milímetros e tem 5 insertos. Então, beleza. Vou habilitar a troca de ferramenta, caso a ferramenta 2 não esteja já no eixo árvore. E vou definir o valor de rotação dessa ferramenta em função da sua velocidade de corte. Como é que eu vou saber a velocidade de rotação dessa peça? Desculpe, da ferramenta. Em função da sua velocidade de corte, mostrada aqui na tabelinha, que pode variar entre 70 e 160 metros por minuto. Como é que eu calculo rotação dessa ferramenta em função da velocidade de corte? A gente vai usar a própria forma da velocidade de corte. Velocidade de corte é igual a π vezes d vezes n dividido por 1000. Então, eu quero o valor de n. Isolando esse valor de n, eu tenho o seguinte: velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d. N vai ser igual a VC. VC eu vou utilizar o valor de 70. Então vai ser 70 vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da fresa. O diâmetro a gente já sabe que é 50 milímetros. Então, aqui vem 50. Fazendo essas contas, N vai ficar o seguinte: 70 vezes 1000 dividido por π, 3,14, dividido por 50. Então, esse valor de N aqui está em torno de 445 RPM. É esse valor que eu vou programar aqui nesse S. 445. E a ferramenta gira em M3 porque a geometria dela foi feita, né, para cortar somente em um sentido, e esse sentido obrigatoriamente tem que ser no sentido horário, eu visualizando de cima o eixo árvore.
Beleza, resolvido. Agora, o que é que eu vou fazer? Manualmente, eu posicionei essa ferramenta bem distante da peça, tanto nos eixos X, quanto Y, quanto Z. Então, o que é que eu faço inicialmente? Eu faço uma movimentação no plano X, Y. Então, pode ser um movimento rápido, G0. Eu já vou realizar a compensação do raio da ferramenta utilizando G41. Vou utilizar o corretor 2 para ele puxar da memória o corretor 2, que é em função do raio dessa ferramenta. E vou posicionar em X menos 30 e Y menos 30. Eu recomendo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu recomendo que você sempre faça esse posicionamento inicial com um valor de 5 a 10 milímetros maior do que o raio da sua ferramenta. Então, por exemplo, o raio da nossa ferramenta aqui, já que o diâmetro é 50, o raio é 25. Então, estou colocando aqui 5 milímetros a mais, tanto no eixo X quanto no eixo Y, certo? Só para adiantar, né? Eu vou fazer um vídeo aí desse posicionamento inicial. Para não ficar tão carregado aqui esse exercício, eu recomendo sempre que você faça isso, tá? Mas, obviamente, depois eu vou explicar. Então, eu fiz já a compensação do raio da ferramenta. E por que eu utilizei G41 e por que não utilizei o G42? Porque é o seguinte, como o contorno vai ser no sentido horário, essa ferramenta ela vai se posicionar aqui no vazio, né? Vai descer até Z-7, vai fazer esse percurso aqui, usinando o contorno conforme a gente viu na simulação. Nessa situação aqui eu estou gerando, se vocês observarem, o movimento aqui de corte, ó, imaginando que a fresa está girando também. Conforme a gente viu lá na parte teórica, né, desse vídeo, isso aqui vai me gerar um movimento concordante. Então, como contorno no sentido horário, nessa situação eu utilizando G41, para essa peça o movimento vai ser concordante, tá? Beleza. E aí, ó, vou programar também G0, G43, agora eu vou fazer a compensação da altura. Sempre é interessante, né, eu fazer a compensação do raio e da altura também. Então, G43, vou utilizar o corretor H2, que é referente à ferramenta 2, e deixar aqui um Z10, só para ele compensar e entender qual é a altura da ferramenta que eu estou tratando. Esse G0 aqui poderia ser suprimido, né? Mas deixei aqui só para ficar a coisa mais didática. Então, a ferramenta ela está distante aqui, está fora da peça, em bruto. Ela desceu aqui para Z10. Z10 é a distância, ó, aqui faltou só colocar o zero peça. Então, eu tenho zero peça aqui. Nesse plano superior da meu material em bruto, tá? Beleza. Então agora eu vou programar G1 para fazer esse movimento de descida até Z-7. Felipe, por que você não programa em G0? Só uma questão de segurança. Porque G0 é um movimento muito rápido. Se porventura você vacilar aqui nessas coordenadas aqui em função do diâmetro da ferramenta, pode haver uma colisão. Então com G1 eu evito isso, né? Botar pelo menos na primeira, se eu for fazer essa peça em escala, né? For fazer muitas peças, a primeira vez eu vou estar lá com, né, a mão no avanço, qualquer coisa, eu percebi alguma coisa errada, eu diminuo esse avanço para controlar aí o movimento da ferramenta. Então G1 Z-7 e eu preciso programar a velocidade de avanço. Velocidade de avanço tem como a gente calcular através dessa fórmula. Velocidade de avanço é o avanço por dente vezes o número de dentes vezes a rotação, que foi o que a gente calculou. Então a velocidade de avanço vai ser Fz. O Fz para essa ferramenta pode variar entre 0,08 e 0,015. Vou usar 0,08. Então 0,08 vezes 5. Por que 5? Se observar, essa ferramenta tem 5 insertos. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso esse valor de 5. Geralmente se for uma fresa inteiriça, né? 4 arestas cortantes. Então aqui seria 4. E o valor de N de rotação, 445, que foi o que a gente calculou. 445.
Então vamos lá, vou pegar 445 vezes 0,08 vezes 5. Então fazendo as contas, esse valor aqui de velocidade de avanço vai ser 178 milímetros por minuto. Então vai ser esse valor de F aqui, 178. Beleza. Agora que a ferramenta já está na altura correta, a gente já vai começar a fazer a programação dos pontos de interesse. Então eu vou fazer primeiro uma movimentação aqui, já para deixar ela posicionada para fazer esse corte lateral aqui de 10 milímetros. Meu segundo ponto de interesse, esse aqui seria o ponto 1, né? Esse aqui seria o 2, esse aqui seria o 3, 4, 5, 6. Eu vou programar um bem distante aqui, que é o ponto 7, já para ela sair livre da peça. Então vamos lá, vamos programar esses pontos. Primeiro eu quero que ela faça um posicionamento em x10, já para ela posicionar, para depois eu subir com ela somente no valor de y. Então esse meu próximo ponto aqui é x10. Depois eu vou para o ponto 2. O ponto 2 simplesmente eu preciso ir para y40. Lembrando que agora eu sempre vou pensar na programação as coordenadas absolutas em relação ao centro da ferramenta. Mas, Felipe, se eu jogar o centro aqui com essas coordenadas, a peça não vai sair desse jeito. Vai porque eu estou utilizando o G41. Então, se você ficou em dúvida aqui nessa linha a respeito da compensação do raio da ferramenta G41 ou G42, e também aqui nessa compensação de altura G43, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição. Eu recomendo fortemente que você assista e entenda o que tem lá para antes vir para cá. Beleza, então x40, desculpe, x10, y40. Agora a gente vai programar o ponto 3. O ponto 3 tem coordenadas em x de 50 mais 10, então x 60. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui em relação a essas coordenadas, porque a gente já fez vários exercícios, né, da determinação desses pontos de coordenadas absolutas. Então vou passar um pouquinho mais rápido para a gente focar aí nessa parte da usinagem do contorno, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então x 60 aqui em relação ao eixo x, e em relação ao eixo y eu tenho 70 devido a essa cota aqui. Então y 70. Esse aqui são as coordenadas do ponto 3. Então vamos numerar aqui para ficar organizado. 1, 2, 3. Beleza, vamos para o ponto 4. O ponto 4, simplesmente eu só vou mexer no eixo x e vou para x quanto? Tenho 10 mais 50, 60, mais 20, 80. Então x 80. Esse aqui é meu ponto 4. Vamos lá para o ponto 5. Preciso mexer em x e em y, que eu estou caminhando com os dois ao mesmo tempo para chegar nesse ponto. Então, o x aqui vai ser 100. O y vai ser os 30 mais os 10 daqui de baixo. Então, y 40. Esse aqui é meu ponto 5. Para ir para o ponto 6, também tenho que mexer em x e y ao mesmo tempo. Então, o valor de x é o x 80. X 80. E o y, eu vou para y 10. Esse aqui é o ponto 6. E para o ponto 7, simplesmente eu vou passar aqui direto e não vou passar aqui por esse ponto. Por quê, Felipe? Porque aqui, quando eu faço esse movimento até o ponto 7, eu já usinei todo o contorno, né? Então, eu já faço um movimento aqui de saída para que a ferramenta ela se livre, digamos assim, um eixo da peça. Sempre é bom ela, né, já que ela não vai precisar cortar mais nada, eu tirar dessa região aqui para evitar qualquer colisão. Então eu vou jogar isso aqui para x menos 30. Já que eu estou fazendo aqui, ó, eu fiz um movimento de aproximação. Aqui eu estou fazendo um movimento de afastamento. Então eu sempre gosto de utilizar essas mesmas coordenadas, tá? Então, x menos 30 e eu posso ir aqui para y menos 30 também. Só para
ficar coincidente, né? Os pontos de tanto de aproximação quanto de afastamento. Aí agora eu vou utilizar um G0, Z20, simplesmente, ó, para fazer com que também eu livre o eixo Z. Depois eu posso programar um G0, vou repetir G0 só para ficar didático também. G53, H0, Z0. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando coordenadas da máquina, ou seja, estou cancelando o G54 e usando o G53. Então, geralmente, né, nas máquinas são pontos bem distantes em relação a Z, e X e Y se afasta bem, né, do eixo árvore da máquina. Então, eu estou utilizando aqui coordenadas da máquina, né, G53, sem corretor de altura. Estou pedindo para ir para Z0. Então, basicamente, a ferramenta se move, né, em um Z bem alto, uma posição segura. E também posso fazer isso para X0 e Y0 também. Ou seja, a mesa ela vai se deslocar também no ponto de origem da máquina. Então, geralmente são pontos seguros. Então, assim eu termino a fabricação, utilizando um M30. Então, dessa forma aqui, a gente fez a programação para o contorno no sentido horário, beleza? Então, novamente, só para relembrar, a ferramenta percorreu esse caminho. Ela fez um posicionamento inicial aqui, né? Fez essa trajetória aqui. Agora vamos fazer o contrário. Vamos apagar isso aqui. Vou deixar aqui do lado. A gente fazer aqui a programação no contorno no sentido anti-horário. Então, vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer do zero. Beleza, vamos lá. Vai ser mais rápido agora, né? Então, ó, 0002, só que agora é o contorno no sentido anti-horário. Beleza, aqui vai ficar tudo igual, né? Esse cabeçalho, G17, G21, G40, G54, G90, G94. Também vou utilizar a ferramenta 2, habilitar a troca, caso seja necessário. O valor de rotação vai ser o mesmo, sentido da ferramenta também. Só que agora muda o quê? O G41. Ao invés de ser G41, eu vou utilizar G42. Por quê? Prestem atenção, ó. Olha só, a ferramenta agora ela está à direita do perfil. O perfil que eu quero é esse aqui. É essa linha aqui, por exemplo, ó. Então a ferramenta, se eu observar daqui da origem, ela está aqui à direita. Então ela não vai percorrer, né, um caminho à esquerda, e sim à direita. Por isso G42. Então, vou utilizar o corretor D2 também, só para ela entender qual é o valor de raio que eu estou tratando, que é relativo à ferramenta 2. Também posso posicionar aqui em X-30 e Y-30. Então ela vai ficar livre aqui, vamos só posicionar ela aqui. Beleza. Vou também compensar essa altura dela da mesma forma, G43, H2. Vou utilizar as mesmas coordenadas, né? Só uma aproximação rápida, depois uma aproximação controlada. Z-7 e o avanço é o mesmo, 178. Só que agora os valores de coordenadas eles vão mudar, que agora a trajetória vai ser diferente. Então eu vou programar esse ponto 1 aqui. Poderia programar esse ponto 2, né? Mas como a gente vai passar direto, já vou programar, ó, esse ponto 2. Esse aqui é o 3, 4. Agora observem que os pontos estão no sentido anti-horário. 6. Aí eu vou programar o 7 aqui também já passando para livrar a ferramenta da peça. Beleza, então vamos lá. Vamos para o ponto 1. Ao invés de ser X, agora vocês vão perceber que vai só mudar praticamente os eixos, né? Agora eu vou deixar em Y, ó. Vou fazer com que essa fresa ela venha, ó, até aqui. Então eu estou mexendo, esse deslocamento que eu fiz foi puramente no eixo Y.
E por que Y10? Porque eu tenho essa cota aqui que a ferramenta está em cima, mas é essa cota aqui de 10, ó. Essa cota aqui de 10 é justamente o valor dessa lateral aqui que minha ferramenta tem que se posicionar. Então, ela vai aqui para Y10. Então, eu tenho Y10. Esse aqui é o ponto 1. Depois eu vou até o ponto 2. Quais são as coordenadas do ponto 2? Vai ser x80. X80. Essa aqui é do ponto 2. Novamente, eu não preciso programar Y10, né? Porque ele já está na linha anterior. Como eu não modifiquei ele, eu não preciso repetir. Ponto 3. Eu vou caminhar em X e Y. O valor de X eu vou para X 100. Então aqui é X 100. E o valor de Y é 40. É os 30 daqui mais os 10 daqui. Beleza. Y 40. Esse aqui é meu ponto 3. Para o ponto 4, eu vou para X 80. O Y vai ser 70. Y 70. Esse aqui é meu ponto 4. O ponto 5, simplesmente eu vou mexer em X. Eu vou para X 60. Esse aqui é o ponto 5. O ponto 6, eu vou para X 10. Y 40. Esse aqui é meu ponto 6. E o ponto 7, novamente, só para a gente lembrar, ó. Eu fiz esse contorno aqui. Estou aqui no ponto 6. Simplesmente eu quero que a fresa agora desça se livrando da peça. Eu não vou deixar ela parada aqui em cima. Vou descer ela mais, só para garantir que ela não, né, qualquer outro movimento que eu faça, eu não corro o risco de colidir aqui com a peça. Então, eu vou para Y menos 30. Y menos 30. Esse aqui seria o ponto 7. E esse aqui, só para terminar aqui ficar igualzinho, esse aqui seria o ponto 7 também, né? Beleza. Fiz o contorno da peça. Vou deixar o movimento de afastamento, que é esse que eu estou agora, igual de aproximação. Só para uma questão de organização minha. Então, vou para X menos 30. E aí o restante vai ficar igual ao outro programa. Fazer um movimento aqui de livrar logo o eixo Z. E depois fazer um posicionamento, né? Para finalizar a peça, desligar a máquina. As coordenadas da máquina nos pontos Z0, X0, Y0 e assim eu finalizo a programação com o M30. Beleza? Então ficou quebrado aqui um pouquinho, né? Dá para ter apertado mais aí o espaçamento entre as linhas para ficar tudo na tela só, mas aqui está a forma, né, de escrever os dois códigos, tanto do contorno no sentido horário, quanto no sentido horário para essa peça. Então, dependendo aí da peça que vocês estão fabricando, né, caso seja necessário utilizar um contorno no sentido anti-horário, né, um movimento discordante, aí agora vocês já sabem as duas situações. No início do vídeo eu tinha comentado que eu ia mostrar, eu ia falar de uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando para fazer esse vídeo. E é o seguinte, a gente viu a diferença entre usinar com movimento concordante e movimento discordante. Geralmente, em máquinas CNC, a gente utiliza um movimento concordante. Por quê? Porque ele basicamente promove um acabamento superficial superior ao discordante e também tem um menos desgaste da ferramenta. Então, essas duas condições são condições assim importantíssimas para eu escolher o movimento concordante na fabricação das minhas peças. O movimento discordante eu vou utilizar quando eu tiver, por exemplo, pegar uma peça que ela esteja venha, né, da fundição ou do forjamento, ou então seja uma peça cimentada. É interessante que eu faça os primeiros cortes de forma discordante. Por quê? Porque aquela camada inicial, uma camada superficial mais dura, então é interessante eu utilizar um movimento discordante para eliminar essa camada. Aí depois eu passo para um movimento concordante para o acabamento superficial dela ficar melhor. E a justificativa para isso é a seguinte: se eu tenho um material que tem
só a camada superficial dele mais dura e eu utilizo um movimento concordante, a gente sabe que o movimento concordante eu começo com uma espessura muito grande de cavaco. Então vai ter muita força envolvida ali no início para uma área maior, né, de corte de cavaco. E isso vai gerar uma falha prematura da ferramenta. Se eu utilizar o mesmo material, né, que tem somente a camada superficial mais dura, utilizar um movimento discordante, a gente sabe que a espessura do cavaco ela vai de pequena até elevada. Então isso é vantajoso quando comparado ao movimento concordante. Por quê? Porque o material ele vai atritar no início, mas à medida que ele vai penetrando no material, o material vai se tornando mais mole e a espessura do cavaco vai aumentando. E aí o corte ele é mais eficiente nesse sentido. Tem tudo a ver com o que a gente tinha comentado no início em relação à entrada, né, da aresta cortante na peça. Então, quando eu tenho materiais, né, onde somente a camada superficial dele é mais dura, é mais preferível utilizar um corte discordante. Bom, agora que você entendeu as diferenças, vantagens e desvantagens de se utilizar ou um passe concordante ou um discordante, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu mostro a utilização da compensação do raio da ferramenta, que definem se o movimento vai ser concordante ou discordante.